Nos últimos dias, o ambiente rubro-negro foi sacudido por uma declaração inesperada de Felipe Luiz, hoje membro da comissão técnica do Flamengo, ao afirmar que o time está sem perna. Tal afirmação reverberou não apenas entre torcedores e analistas esportivos, mas também nas próprias entranhas do clube, levantando questionamentos sobre a gestão de elenco, o rigor do calendário e o perfil dos atletas contratados. Nesta reportagem investigativa, percorremos todos os ângulos do problema, reunimos depoimentos de especialistas, compilamos dados de lesões e revisamos os detalhes das recentes contratações, para oferecer uma visão completa e imparcial do momento que vive o Flamengo na temporada 2025. A frase de Felipe Luiz foi proferida logo após o apito final de um clássico que terminou em 0-0, marcado por exaustão visível e entorse de rendimento. Segundo o ex-lateral, a partir do 17º minuto do segundo tempo, o Flamengo não tinha mais pernas no campo. Everton Araújo era o único atacante em condições de finalizar, enquanto nomes como De La Cruz e Arrascaeta sequer estavam disponíveis. Em seguida, Gerson cumpria a suspensão. Varela foi improvisado como volante e Léo Ortiz teve participação limitada. Alan, o reserva imediato para substituir meio-campistas, também apareceu contundido. Era o retrato de um elenco esboroado pelos excessos do calendário. A imprensa, fastidiosa em tratar o tema como justificativa recorrente, questionou a repetição de desculpas físicas para oscilações de desempenho. Afinal, em que momento um time de alta performance pode alegar falta de perna em maio? Com a temporada iniciada em janeiro e prevista para terminar em dezembro, a bem da verdade, o elenco atual não foi inteiramente moldado pela diretoria em exercício. Muitos dos principais jogadores vieram sob a gestão anterior, mas isso não alivia os problemas estruturais que se agravam a cada rodada. O histórico recente de lesões reforça as preocupações. Pablo Pulgar, recém-contratado, sofreu uma nova lesão muscular apenas semanas após chegar. Alan peça a cara na última janela, Jabes embarcou lesionado e depois de longo período de recuperação sofreu nova contusão, que o deixou de fora novamente. Arrascaeta, um dos pilares ofensivos, entrou no sacrifício contra o Central Córdoba, mas não conseguiu render o habitual. E a lista não para por aí. Rodrigo Caio, João Gomes e Léo Pereira também compuseram a lista de indisponíveis, criando um verdadeiro efeito dominó que depaupera o processo de trabalho de qualquer comissão. Para contextualizar, é preciso recordar que ao longo da história rubro-negra chegaram ao clube jogadores lesionados que se tornaram referências. Nos anos 70, Paulo César Carpegiani aportou lesionado e se tornou capitão e campeão brasileiro. Cláudio Adão, contratado em situação física delicada, recuperou-se, brilhou em campo e acumulou passagens vitoriosas por diversos clubes. Mais recentemente, Pedro, contratado após grave ruptura de ligamento no Fluminense, foi decisivo na conquista da Libertadores de 2022. O êxito desses casos, contudo, não garante repetição automática. A evolução da medicina esportiva e a densidade do calendário moderno alteram o patamar de exigência física dos atletas. O calendário brasileiro, encurtado pela necessidade de conciliar competições nacionais e internacionais, cria um cinismo de jogos de meio de semana e finais de domingo, com intervalos cada vez mais curtos para a recuperação. No atual estágio, o Flamengo disputa partidas da Libertadores às quintas-feiras, seguido de compromissos no Campeonato Brasileiro já no domingo seguinte, sem chance de rodar o elenco de forma ampla. O resultado é um ciclo quase inexorável de fadiga, lesões e queda de rendimento. Nesse cenário, a responsabilidade pela gestão de elenco é um ponto de convergência de críticas e defesas. José Botto, diretor de futebol há menos de um ano, enfrentou restrições orçamentárias logo no início de sua gestão. A decisão de investir na compra do terreno para o estádio e a necessidade de puxar o freio de mão impediram grandes gastos em contratações. Com isso, trouxe apenas Juninho por 5 milhões de euros e liberou Alcará ao futebol inglês, em operação que gerou questionamentos sobre valores e timing. Até agora, não teve a chance de desenhar o elenco conforme sua visão, acumulando méritos limitados pelas circunstâncias financeiras. A busca por jogadores mais jovens, robustos e com menor histórico de lesões já pauta o planejamento para a próxima janela de transferências.
O clube mira pontas que driblem com destreza, ataquem pelos lados e pelo centro, e que agreguem velocidade ao sistema ofensivo. Nomes como Jorginho aparecem nos bastidores, embora ainda pendam sobre o investimento necessário e a concorrência de outros clubes europeus. A esperança é encontrar atletas que alinhem talento e resistência física, reduzindo o risco de desfalques contínuos. A trama, todavia, não se limita ao campo. A disputa interna entre emissoras e colunistas revela um jogo de pressões. Parte da imprensa tenta desqualificar as contratações passadas e colocar sob suspeita a atual diretoria, com insinuações de que lobbies trabalham nos bastidores em favor de candidatos ao comando do futebol. A verdade é que, até agora, é prematuro julgar a gestão de Boto, pois ele ainda não teve oportunidade plena de montar o elenco nem de implementar políticas de prevenção e rodízio. No âmbito das competições, o Flamengo amarga tropeços que pesam na tabela. Na Libertadores, a derrota para o Central Córdoba foi um baque. O time, sem força física e pareceu subestimar o adversário, foi superado e teve de se mobilizar intensamente para derrotar a LDU por margem elogiada pela imprensa. Agora, enfrenta o Deportivo Táchira em jogo decisivo, podendo retomar a liderança do grupo. No Campeonato Brasileiro, apesar de goleadas impressionantes sobre Juventude, 6-0, e Corinthians, 4-0, não converteu desempenho em pontos máximos diante de Vasco da Gama e Internacional, permanecendo 4 pontos atrás do Palmeiras. A comparação com o rival paulista expõe diferenças estratégicas. O Palmeiras, já classificado precocemente na Libertadores, enfrentou jogos mais tranquilos, 2-0 sobre o Bolívar e 2-1 sobre o RB Bragantino, e terá a possibilidade de descansar na primeira fase. Esse planejamento refletiu na consistência do time, que soube equilibrar competições. Já o Flamengo, forçado a investir todas as suas forças na semana decisiva, teve o desempenho prejudicado. Situação similar acometeu o Botafogo, que também oscilou fora de casa e levou reflexos ao clássico diante do Flamengo. A rotatividade entre titulares e reservas merece atenção. A ausência simultânea de Gerson, Everton Araújo e Léo Ortiz, 10 peças-chave, ocasionou queda abrupta de padrão. Reservas de alto valor de mercado, como Hudson, Fabrício Bruno e Ramon, não conseguiram reproduzir a mesma sintonia tática ou a intensidade física exigida. Essa oscilação amplia a sensação de elenco partido, em que a equipe rende muito bem com o time ideal, mas cai de rendimento de forma acentuada ao promover alterações. É injusto, contudo, atribuir unicamente à diretoria, ao técnico ou aos jogadores a responsabilidade pelo atual cenário. O futebol moderno conjuga uma série de variáveis: calendário, substancial volume de jogos, políticas de vendas, investimentos em infraestrutura e a própria evolução das demandas físicas dos atletas. No caso do Flamengo, um dos clubes mais populares e pressionados do país, essa conjunção de fatores resulta em tensão permanente, em que cada tropeço vira pauta de crítica intensa. O meio do ano se aproxima e com ele a janela de transferências que pode redesenhar o elenco. O desafio consiste em identificar reforços que unam juventude e resistência, mas sem encarecer a folha salarial e sem repetir erros do passado. Ao mesmo tempo, será necessário aprimorar a condição física dos remanescentes, investindo em métodos de recuperação mais avançados e em maior rodízio de peças, para mitigar o desgaste. As lições são claras. Por um lado, o Flamengo não pode ignorar o acúmulo de desfalques. O elenco sem perna é sintoma de um problema real. Por outro, não se pode cobrar de imediato que a gestão atual resolva todos os entraves, quando grande parte dos atletas e do planejamento financeiro foram herdados de ciclos anteriores. O equilíbrio entre ambições internacionais e desempenho no Campeonato Brasileiro exige planejamento integrado, capacidade de investimento e precisão nas escolhas de mercado. Se a atual gestão demonstrar capacidade de aprendizado, as próximas semanas serão decisivas. A manutenção do nível competitivo na Libertadores, aliada a uma reação no Brasileiro, indicará que a retaguarda rubro-negra começa a se estruturar. Caso persistam as falhas de planejamento e as oscilações físicas, as críticas deverão se intensificar, com reflexos diretos no clima interno e na confiança da torcida.
Em suma, o Flamengo vive um momento de transição, em que cabe a dirigentes, comissão técnica e jogadores ajustarem simultaneamente suas estratégias. A janela de transferências que se abrirá é a chance de fortalecer o elenco de maneira cirúrgica, focando em perfis que aliam talento e robustez física. Paralelamente, será imperativo adotar políticas de rodízio mais contundentes e ampliar os recursos de recuperação para minimizar lesões. Se essas medidas forem implementadas com eficiência, o rubro-negro poderá não apenas superar o rótulo de elenco sem pernas, mas também retomar o protagonismo desejado em todas as frentes de disputa na temporada 2025.